Shalom, meus queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui em Lajinha, Minas Gerais, ministrando as aulas de teologia do curso de nível básico. Eu sou o pastor, professor Ilmar Sattler Henrique Heller Caio. Sou professor aqui da Escola Estadual de Minas Gerais. E estamos aqui como fundador do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que é esse símbolo aqui do candelabro usado ali no santo lugar, no tabernáculo, depois no Templo de Salomão e no Templo de Herodes e etc. Nós estamos aqui, temos três instituições: Seminário Tabernáculo, que é a minha denominação, sou pastor nesse ministério há 33 anos, um dos fundadores desse ministério, também fundador desse seminário teológico, e estamos aqui desde 92, mais de 2.000 pessoas passaram por aqui, temos muitos que se formaram, mais de 600, e muitos abandonaram. Grande parte do povo começa e não acaba, né? Por isso a palavra nossa para você que está fazendo esse curso, seja regularmente ou somente aprendendo aí, vá até o fim. A palavra é a mesma para Daniel: tu, porém, vai até o fim, que é melhor o fim das coisas que o princípio. Já dizia Provérbios, Salomão falando dos provérbios, né? Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios. Então é melhor ir à casa onde é o fim do que o início. Então muitos começam, mas não acabam. Então perseverança, persistência, resiliência são palavras-chave nesses fins dos tempos, né? Estamos estudando a matéria eclesiologia, igreja, estudo da igreja. Já fizemos várias aulas. Na hora passada nós falamos sobre o governo da igreja, os modelos governacionais, né? Modelo episcopal, modelo congregacional, um modelo chamado presbiterial, e até o sem governo também, vamos dizer uma anarquia, né? Mas não é nesse sentido de anarquia, não tem assim uma coisa estabelecida, uma hierarquia determinada. Todos são iguais, irmãos. Na aula de hoje falaremos um pouquinho mais sobre organismo e organização. Falaremos sobre alguns cargos aí que nós temos como diáconos e o ministério da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, um pouquinho também de história da igreja. Começando aí pela história da igreja, a gente se pegar os tempos de Eclesiastes, capítulo 3, as parábolas do reino em Mateus 13 e as cartas do Apocalipse, em Apocalipse 2 e 3, nós vamos ver aí uma conjuminação de fatores, uma conexão, uma interligação entre tudo isso. Na verdade, as 7 cartas do Apocalipse vão contar a história da igreja desde o primórdios em Éfeso, nascimento dela no Pentecoste, até o arrebatamento da igreja, culminando com a igreja de Laodiceia. Então aquelas 7 igrejas foram escolhidas aleatoriamente? Não, por revelação. João, na ilha de Patmos, recebe aquela revelação. O que vês escreve as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Esses 7 tempos da igreja aí, é exatamente o tempo histórico dela. Começa com a sementinha plantada em Éfeso, né? A primeira parábola é a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. É o Mateus capítulo 13, né? Você pode observar que Mateus capítulo 13 assim: tendo Jesus saído de casa, foi para beira-mar. Então o próprio texto nos diz: veio para o que era o seu não receberam, passou para a igreja. Então ele sai do judaísmo e passa para povos. Mar é povos, tribos, línguas e nações, conforme está escrito lá em Apocalipse. Então começa a história da igreja. E você vai achar na carta a Éfeso que é as primeiras obras, né? Volta à primeira obra. Então é o tempo da semeadura, que lá nos 7 tempos que você vai achar em Eclesiastes capítulo 3, você vai verificar que o primeiro tempo é tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então é exatamente Éfeso, a hora de plantar, quando começa a plantação, quando começa a igreja. Então o espírito também de Isaías 11, são 7 espíritos, cada espírito atuando num tempo, você vai verificar que tudo é uma conexão só. Então a igreja de Éfeso é a primeira igreja que vai da criação, da fundação até as primeiras perseguições de Nero. Aí já entra Esmirna, quando fala que vai sofrer perseguição de 10 dias, tem aí os que estão por a prova, né? Então são as 10 perseguições do Império Romano, que começaram com Nero e vai até o finalzinho do Domiciano. Depois vem Constantino, já passando para a seguinte igreja. Então a segunda parábola, e o segundo bloquinho de tempo,
O tempo de Esmirna já é o tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e de edificar. De matar porque aquelas perseguições, 10 perseguições, o sangue jorrou, né? É o tempo da igreja que foi martirizada nas 10 perseguições do Império Romano. Em Mateus capítulo 13, a parábola seguinte é a parábola do trigo e do joio. Na hora, como é que você separa o trigo e o joio? Mostrando quem que era de Cristo e quem não era. Eram levados os crentes para a arena e tinha que decidir. Enfrenta os leões ou nega Jesus? Então é o trigo e o joio, vai ser classificado na hora, né? E a terceira carta de Apocalipse é a carta Pérgamo. O nome já diz, Gamos Per, casamento pervertido. É o tempo de Constantino, que ele disse ter convertido, entre aspas, né, ao cristianismo. E já então nós encontramos aí a parábola do grão de mostarda, né, que é essa parábola aí. Quando uma coisa pequenininha, né, fica tão grande. A mostarda é menor das hortaliças e miraculosamente fica tão grande, né? Já é o tempo de chorar e de rir, de plantear e de saltar. No casamento você tem muito riso, né? Mas também é o tempo de choro, porque a igreja perde a sua essência. Constantino vem, o imperador, e traz paganismo para dentro da igreja, né? E inventa muita coisa e passa ele mesmo levantar os bispos e os apóstolos oficiais. Entra o dinheiro, entra a mercância no meio. É o tempo, terceiro bloco de tempo. Aí vem a quarta carta, Éfeso, Esmirna, Tiatira. Tiatira é o tempo da corrupção total. Aí você vai ver que é o tempo do fermento, a parábola do fermento, em Mateus capítulo 3. O que o fermento faz? Leveda a massa toda. Fermento é uma coisa podre, que faz inchar, né? Então é o tempo de espalhar pedra e o tempo de ajuntar pedra. Tempo de abraçar e tempo de abster de abraçar. Esse aí é o tempo de espalhar as coisas erradas, né? Então é o tempo de Tiatira, quando dissemina todas aquelas mentiras dentro da igreja. Tudo que foi inventado, que não tem fundamento na Bíblia, né? Indulgência, relíquias, tudo que coisa que você pensar foi criado nesse tempo aí. Depois de Tiatira nós temos o próximo tempo, que é o tempo da igreja de Sardes, Tiatira Sardes. Começa então o movimento de reforma. Os pré-reformadores, depois os reformadores. Esse tempo de Sardes é o tempo que aparece o início da reforma. Começa a levantar os primeiros Zwingli, depois Lutero, Melanchthon, e começa Jan Hus, antes da pré-reforma. Então a parábola é a parábola de quê? A parábola da pessoa que procura um tesouro, né? A parábola do tesouro escondido. Há um tesouro escondido no campo. Lutero acha o tesouro na biblioteca de Wittenberg. Ele acha a Bíblia escondida, abre e acha. O justo viverá pela fé. Então, essa parábola, o tempo de Sardes, é esse tempo quando começa a igreja a voltar para a linha, né? Começa a buscar as origens da igreja. E aí no Sardes você vai encontrar falando sobre o quê? Veja bem, Sardes, tem pessoa que não se contaminaram as suas vestes, né? É o tempo, então, que sabe as suas obras, tem uma porta aberta diante. Não, aí é Filadélfia. Sardes, vamos ver aqui, Sardes, ó. Você tem os sete estrelas, se as suas obras estás vivo, pensa que está vivo, mas está morto, a igreja estava morta, então teve que ressurgir. Confirma que estava a morrer, é o tempo de Sardes. E é a parábola, então, do tesouro escondido no campo. Um homem acha o tesouro, vende tudo que tem no teto, trocou tudo para enfrentar a ira de Roma, né? Foi excomungado por Papa Leão X, rasgou a bula. Aí é o tempo de buscar e de perder, tempo de guardar e deitar fora. Ele teve que tomar a decisão. Teve que buscar tudo e perdeu o que ele tinha até ali. E guardou a fé em si. Depois de Sardes vem Filadélfia. É o tempo de começa os avivamentos, a renovação. É o tempo de rasgar e o tempo de coser. Tempo de calar e de falar. Rasgar o coração, né? Sai coração de pedra desse coração de carne, para Deus agir. É a parábola, então, da pérola de grande valor, que é Jesus Cristo, né? Aí nós temos os tempos da igreja de Filadélfia, uma porta aberta diante de ti, porta que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. E aí começa o avivamento pelo mundo afora. O avivamento da Rua Azusa, em 1904, 1903, em Nova York. E avivamento pela África fora, os irmãos David Livingstone saindo, e grandes pregadores, Finney, Wesley. E por fim, o último tempo da história da igreja, que é a parábola da rede, que vai separar os bons do ruim, o arrebatamento da igreja.
É a parábola da igreja, é a carta à Laodiceia, direito do povo. É a igreja morna, né? Tá a ponto de vomitar da minha boca. A parábola da rede, você pega muita coisa, mas tem que separar os bons do ruim. É o tempo de amar e o tempo de aborrecer. É o tempo de guerra e o tempo da paz. E interessante que os mesmos espíritos, os 7 espíritos de Isaías, capítulo 11, são os mesma conexão com esses textos que eu citei, de Eclesiastes 3, Apocalipse 2 e 3 e Mateus 13. 7 espíritos que vão repousar. Primeiro, o Espírito do Senhor em Éfeso, o Espírito de sabedoria em Esmirna, inteligência em Pérgamo, o Espírito de conselho em Sardis, o Espírito de fortaleza em Esmirna, né, que Senhor, o Espírito do Senhor em Éfeso, Esmirna, sabedoria, Pérgamo, inteligência. Depois tem Tiatira, o Espírito de conselho, fortaleza em Sardis, para enfrentar o leão, né? Lutero teve isso aí. Conhecimento em Filadélfia, para expandir o Espírito Santo pelo mundo afora. E o temor do Senhor em Laodiceia, quando vai ter o arrebatamento da igreja. Está lá em Isaías 11. Então, Isaías 11, 7 Espíritos de Deus, Eclesiastes 3, com os 28 tempos divididos em 7 bloquinhos de 4 cada um. E as parábolas do reino de Mateus 13 e as cartas do Apocalipse são o período da história da igreja na face da terra. Fica na paz, tchau, tchau.